Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite muito abençoada para vocês. Mais uma mensagem, que essa quarta-feira seja agradável com a bênção de Deus sobre os nossos corações. Esfriou bastante aqui no Rio, um frio atípico, né? Para quem é carioca, que eu acho que passou de 20 graus, abaixo de 20 graus a gente já está congelando aqui no Rio de Janeiro, né? Então estou um pouco atacado na rinite, na alergia, mas pela graça a gente vai procurar trazer uma breve mensagem aqui nessa noite. Eu acho que pelo contexto do cristianismo que se tem hoje, nós temos uma dificuldade de ouvir o não. E temos uma dificuldade de receber o mal de Deus. Como assim receber o mal de Deus? Você pode questionar, né? Vai ser contraditório. Ainda mais quando a gente lembra que o Senhor disse assim, bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, não mal, né? não pensamento ruim, para vos dar o fim que esperais. E a gente fala assim, como assim o mal de Deus? Mas Deus, ele permite com que o mal aconteça. Determinadas situações ele permite para nos provar, para nos moldar ou como consequência das nossas escolhas e nossos atos. E quando Jó ele perde tudo, a mulher dele fala para ele assim, amaldiçoa teu Deus e morre. E lá em Jó, no capítulo 2, no versículo 10, ele fala para ela assim, porém ele lhe disse, como fala tu como qualquer doida, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, esse mal, essa permissão para que o mal aconteça, ela é uma realidade. Ela é um fato. E nós não podemos viver um cristianismo triunfalista, um cristianismo onde se pensa que o nosso querer vai moldar o agir de Deus. Não vai moldar. Deus vai fazer o que Ele quer. Então, quando nós entramos em algumas jornadas, acho que a primeira coisa a se saber sobre a jornada é se Deus ele vai conosco nela. Moisés, ele quando está lá no deserto, chega um tempo, um determinado momento, o povo começa a se desviar, as coisas começam a travar e ele fala assim, Senhor, se tu não for comigo, se não for comigo a tua presença, eu não irei. E o Senhor fala, eu vou com você, eu irei. Davi, quando ele perde a sua família lá em Ziclag, 1 Samuel capítulo 30, ele consulta o Senhor perguntando ao Senhor se ele poderia perseguir os amalequitas que tinham sequestrado a sua família, se ele alcançaria, se ele poderia ir atrás. E o Senhor falou, vai, porque alcançará e tudo recuperará. Então não adianta querer, de uma maneira emotiva, tentar entrar numa jornada pensando que só porque é um bom motivo, é certeza de que Deus vai te dar algo. Tem muitas coisas, tem muitas jornadas que são maravilhosas. Olha, você estudar para um concurso público. Coisa maravilhosa, você conseguir uma estabilidade financeira. Ainda mais nessa crise que nós vivemos. Tá tudo certo, é uma benção. Você, concurso e tudo mais. O grande X da questão é, será que Deus quer isso para você? Eu não estou entrando na questão do mérito da questão realmente de um concurso público. Porque é uma benção. É uma bênção. Será que é a sua bênção? Essa é a pergunta. Não estou dando um exemplo aqui, tá, irmãos? E às vezes isso nos traz uma confusão, porque nós perguntamos assim, poxa, se Deus ele é a favor disso, se Deus ele permite isso, se Deus ele instituiu isso, ele se agrada disso, eu não preciso nem perguntar ao Senhor. Eu não preciso consultar o Senhor, saber do Senhor se eu posso ou não entrar nessa jornada. Vitória certa. Quem te disse? Às vezes nós entramos em batalhas vãs porque não perguntamos ao Senhor. Agora, quando perguntamos e o Senhor vem, fala conosco, nos dá uma promessa, aí você tem a garantia de que o Senhor está nessa obra, de que o Senhor vai operar, de que Ele vai te dar a vitória. Quer ver um exemplo? Neemias fica sabendo por Hanani que Jerusalém estava com os muros quebrados, fendidos, as portas queimadas. Ele fica sabendo que a cidade estava destruída. Fica sabendo. Tá tudo certo. Então, vamos por uma lógica. Qual seria a atitude dele? Vou tentar reconstruir a cidade. Mal não tem. Deus se agrada. Nem preciso perguntar nada ao Senhor, nem preciso orar. Vou lá reconstruir a cidade. Foi o que ele fez? Não foi o que ele fez.
palavra diz que ele orou ao Deus dos céus. Ele colocou diante do Senhor, ele perguntou ao Senhor, ele buscou do Senhor um direcionamento. E o Senhor falou com ele lá na frente, depois que ele começou a obra de restauração. Tentaram de todas as formas confundi-lo, dizendo que o Senhor não estava naquilo. Mandaram falsos profetas dizendo que Deus não estava naquele negócio. Ele falou, isso é mentira. Porque lá no início o Senhor falou comigo, está escrito lá no livro de Neemias. Então o Senhor falou com ele. A motivação era maravilhosa, mas ele perguntou ao Senhor. Então, irmãos, olha, guarda uma coisa no seu coração. Não é porque o motivo é motivo nobre, uma bênção, uma coisa muito boa, que, perdão, a gripe vai ser assim, que consequentemente ou obrigatoriamente Deus vai colocar o anel de selar e vai dizer, faz, vai lá, tô contigo. Não é assim não, não funciona desse jeito não. Quer um exemplo de que não funciona desse jeito? Davi querendo construir o templo. Coisa linda, eu vou construir o templo, ele fez tudo. Planejou tudo direitinho, estava tudo certo para ele começar a obra. Aí ele foi e comunicou ao profeta Natan. O profeta Natan falou o que para ele? Ó, rapaz, coisa maravilhosa, hein? Que obra vai ser essa? Coisa de Deus, Deus está nisso. Natan foi dormir, Deus entrou no sonho de Natan. Falou para ele assim, ó, deixa eu te contar um segredo aqui. A mão de Davi, as mãos dele estão sujas de sangue. Ele é um homem de guerras, de sangue. Não vai construir não. O filho dele, Salomão, construirá o templo. Ele não. A vontade dele não é a minha vontade. E aí? Era tudo certo. Ele tinha todo o recurso para poder construir. Ele tinha um desejo. O motivo era maravilhoso, nobríssimo. Mas ele não era a vontade de Deus. Mas ele não tinha a vontade de Deus. Mas o motivo não era... o motivo de Davi, era o querer de Davi, não era o querer do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso é uma grande confusão. Ah, como que Deus não vai mudar um coração? Deus vai mudar. Deus é Deus de bênção, de arrependimento, de levar o homem à salvação, de restaurar as coisas. Tudo bem, Deus é Deus disso tudo, mas será que é isso que ele vai fazer? Será que Deus é obrigado realmente? Agora, Alan, teve promessa. Aí é uma outra história. Eu sempre digo aqui no canal, a promessa é a garantia da intervenção divina. A promessa é como se Deus estivesse dizendo, em algum momento do processo, eu que não manipulo, eu não manipulo o processo, mas em algum momento eu que não manipulo, vou intervir no processo e vou mudar a situação. Aí é diferente, isso é promessa. Isso é uma garantia de que ele vai agir. Aí é uma batalha que você está indo, uma jornada que você está indo com a certeza de que o Senhor vai te dar vitória. Que nem Davi na situação de Ziclag, que ele consultou o Senhor falou, vai, ele foi, alcançou e recuperou todas as coisas. Percebem os irmãos? Não é porque a motivação é boa, é nobre, porque a motivação é agradável ao Senhor, que quer dizer que Deus queira realmente aquilo. Que Deus vai permitir ou vai... Não quer dizer isso, diretamente não. Às vezes um não de Deus, ele acaba gerando ou possibilitando um outro sim. Às vezes uma porta que Deus fecha é uma outra porta que Deus está abrindo. É sinônimo disso. Nós não compreendemos. Nós não entendemos o agir de Deus. Vai além da nossa compreensão. Porque quem compreendeu os intentos do Senhor, diz Paulo. Isaías diz, os caminhos do Senhor são muito mais elevados, os pensamentos do Senhor muito superiores aos nossos. É insondável, é incompreensível. Então, sempre que você for entrar numa jornada, entrar num propósito, numa batalha, qualquer área da sua vida, seja afetiva, financeira, qualquer área, busque entender de Deus. Faça que nem Moisés. Senhor, eu só vou se a tua presença for comigo. Se o Senhor for adiante, eu irei. Senão, eu não vou. É a mesma atitude que devemos ter. Se o Senhor falar contigo, eu vou. Vai. Eu vou te dar vitória. Você vai recuperar. Eu vou restaurar. Eu vou libertar. Eu vou abrir a porta. Eu vou curar. Eu vou transformar. Vai, minha irmã. Vai, meu irmão. Vai. Não
Pare, vai. Porque aquele que prometeu garante. Se ele falou que vai fazer, ele fará. Agora, nunca entre num processo sem antes ter essa resposta. Essa resposta é necessária. E esse é o grande ponto. Esse é um cristianismo, no meu modo de ver, bem lúcido, bem razoável, onde nós não agimos por emoção, pelos sentimentos ou pela razão. Nós agimos pela revelação de Deus, por aquilo que Deus falou aos nossos corações. Isso é importante. Senhor, que não seja o meu querer. Eu quero saber. Agora, quando você for perguntar ao Senhor algo, esteja com o coração aberto para ouvir de Deus o sim ou o não. Foi o que Jó disse. Olha o que ele diz aqui, ó. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Receberemos o bem e não o mal? Então, nunca pergunte a Deus algo esperando ouvir um sim. Ou esperando, na verdade, ouvir o sim ou não, ouvir aquilo que você quer. Consulte ao Senhor esperando o sim ou não. Pronto para ouvir tanto uma coisa quanto a outra. E sem ídolo no coração, Deus não vai responder conforme os ídolos, Ele vai responder conforme a vontade dEle. E a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Tá bom? Deus te abençoe nessa noite. A paz do Senhor Jesus.